Vídeo diferenciado hoje. Mesmo sendo em um formato de tier list, eu provavelmente farei ele com roteiro, porque parando pra pensar, já virou mania e eu não consigo gravar nada no improviso. E acho que também não ficaria interessante dessa forma, já que eu provavelmente ficaria gaguejando e não conseguiria desenvolver nada. Quem sabe no futuro. Então hoje vamos discutir sobre as Rage Art de Tekken 8 e tentar classificar elas. E sobre as categorias, são as seguintes. Começando pela pior. Olha, enfim, não quer dizer que seja ruim, mas é a nossa categoria mais baixa. Para os Rage Art simples e sem inspiração. Lembrando que eu não fiz a tier list e nem um roteiro ainda, então pode ser que nem tenhamos nada aqui. Seria ótimo, por sinal. Seguindo com o básico, é aquele que entrega algo básico. Leve como exemplo o Shinku Hadouken de Ryo, principalmente em Street Fighter 4. Seguindo com o criativo, são aqueles que usam várias técnicas diferentes para criar algo diferente, ou mesmo potencializar o personagem. A categoria acima dessa é boa junção de tudo, onde vemos tanto criatividade quanto a criação de um Rage Art que tem a ver com a personalidade do personagem. E ainda por cima, usa da composição para engrandecer isso. E por fim, o top 3. Essas que têm a categoria anterior como base, mas se destacam nela, formando os 3 melhores Rage Art do jogo. Começando com Jack 8, mais um robozão da série e dessa vez na 8ª atualização. O especial aqui tem algumas coisas interessantes, vários set shots durante a apresentação e montagem da arma, e até mesmo um POV da bala. O shot final com um bom uso de tilt na câmera cria algo pelo menos com uma conclusão boa. Acho que o nosso colega robozão entra na última categoria, é muito confuso para poder apreciar. Seguindo com Jin Kazama, nosso protagonista aqui começa com um bom medium shot, porém com grande foco nas mãos dele, enquanto mantém o shot, dando foco tanto na informação que ele quer dar, quanto na forma que ele expressa suas feições. Após o soco, temos o aerial shot para dar aquele impacto no soco em si, e um ótimo close-up que vai devagarzinho afastando para mostrar duas informações, as tatuagens de Devil aparecendo, e depois o poder nas mãos de Jin, finalizando com esse pull out rápido para um full shot, dando toda a atuação corporal que esse shot proporciona, e mostrando como o Jin meio que já dominou o poder. A finalização já é um pouco esquisita, o jeito que ele mantém o soco de Jin fica um pouco sem impacto. Porém, os cut on action para dar continuidade nos golpes funcionam muito bem, não é um Rage Art confuso. Dito isso, o Rage Art de Jin fica na categoria boa junção de tudo. Temos desenvolvimento do personagem, boa cinematografia e, claro, uma boa edição. De filho para mãe, agora Jun Kazama, personagem retornando aqui, depois de ficar séculos longe de nós, mesmo estando no Tag Tournament 2. Mas esse daí tem tanto personagem que né. Começamos com um medium shot que se configura após a chegada do passarinho na sua mão, dando já uma personalidade para sua Rage Art, já que Jun sempre teve essa ligação com a natureza. Após o golpe, entramos em um mundo diferente, onde temos quase que nenhum contraste entre o branco e Jun, deixando ela com um tom de pureza que merece. E isso tudo se confirma quando ela mesma diz com a aplicação do golpe. Temos um close-up nas mãos dela e então um pull out para um full shot, para todo impacto ter mais impacto. É definitivamente um Rage Art interessante. O único problema aqui são alguns cortes que deixam ele um pouco apressado, como a ligação desse full shot para esse medium shot. Algo que poderia ser minado só utilizando um push-in, por exemplo, e até daria mais impacto e presença. A nossa querida Jun Kazama aqui se encaixa na categoria criativa. De filho para mãe e agora pai, nosso mano Kazuya começa com o básico de todos até aqui. Um medium shot para mostrar a preparação do golpe, dessa vez ele também mostrando o controle do poder, enquanto também mostra sua expressão séria. Coisa de medium shot. Após o golpe temos outro push-in, até esse close-up, para mostrar o sorrisinho de Kazuya e a origem do ataque. Ataque esse que é feito em 2 shots, o primeiro com esse pull out para full shot e o outro um contraplano em outro full shot, porém agora com uma tela para mostrar a destruição do golpe em si. E podíamos acabar por aqui, mas felizmente continuamos, mostrando que a Rage Art é Rage mesmo. A câmera roda em Kazuya e espera o impacto dele se preparando para voar e perfeitamente corta apenas na hora que ele vai golpear, para depois termos um close-up nos pés dele pisando no peito do personagem, com um pull out para afastar a câmera e observarmos todo o estrago.
O rage art mais longo do mundo, porém muito interessante e bem dirigido. Mostra a personalidade de Kazuya e não erra. É uma junção boa de tudo. Nosso colega wrestler começa com um medium shot para mostrar ele batendo nos bíceps. De resto, é um rage art confuso na edição e com alguns ângulos interessantes. Por ter algumas características do personagem, como o golpe sendo algo de wrestler, ele se sai bem, mas decai na confusão da edição. Tem ângulos bons, mas confusos no cut on action. É básico. Lars tem um especial interessante. Vemos um full shot dele preparando o golpe, tendo sua ligação com esse POV. Acredito que seja um POV shot porque Lars aqui é esse raio que espanca o personagem. Finalizando com um medium close-up da preparação do golpe final. Esse que tem uma sequência de shots bem coesa e apesar da quantidade de cortes, não é confusa. Lars tem um rage art criativo. O nosso amigo Bruce Lee-like já tem suas inspirações na stance da luta, mas seu rage art em si cria pouco. Com apenas a câmera rotacionando o personagem em um medium full shot, temos Law macetando o adversário com os nunchakus e finalizando com muitos cortes até o golpe final, que é o clássico, que por sinal faltou a pisadinha no final. É um rage art bem básico. Seguindo com o nosso amigo Lee, temos o mesmo giro na câmera de Law, porém com uma coreografia mais interessante, por incrível que pareça. Um bom shot para mostrar a graciosidade e deboche, e eu sei que essas palavras juntas ficam meio esquisitas, mas é o que é. E finalizamos com esse shot médio na configuração de Lee, porém muito aberto. Lee consegue superar LoL e tem um rage art criativo. O nosso exorcista, cheio de si, tem sua rage art com um ótimo low angle medium full shot. Low angle para dar o poder ao orgulho dele e um medium shot para dar evidência à pose elegante em si. Após a preparação, vemos como o uso da simplicidade é eficaz aqui. Apesar de não ter muitos shots e ângulos diferentes, a variação de full shot e medium shot são suficientes para manter o foco na elegância e beleza dos símbolos aqui. Finalizando com esse wide shot incrível e câmera lenta para dar mais elegância ainda. É um rage art, acima de tudo, criativo, tem personalidade e é bem dirigido. É uma boa junção de tudo. Nosso Android começa com um rage art bem qualquer coisa na questão de edição. Porém, no momento da chave da personalidade ser inserida, temos o giro na câmera sendo recompensado para dar mais peso ao giro na hora do chute. E junto do efeito de carga da cena, temos esse close-up interessante na cabeça dela, para então um tracking na própria cabeça, até atingir o alvo. Alisa, como fruto de sua liberdade hilária de poder arrancar a cabeça mesmo em seu moveset durante o jogo, tem um rage art quase lá para entrar no criativo, mas acho que não dá para colocar ela do lado dos que estão nessa categoria, então fica para próxima. O potencial era tão grande que ter algo quase lá não é o suficiente. Agora, a melhor personagem de todos os tempos, a incrível, linda e com o moveset que mais me ajudou em toda a história da minha carreira péssima em Tekken, Asuka. Sem clubismo, a rage art de Asuka começa com o que já virou padrão aqui, e eu só vou ignorar a partir dela, que é esse puxinho rápido para um medium shot no início da apresentação, tanto para estilos ou preparação do golpe em si. Bom, o que dizer do rage art em si? É simples, básico, pelo menos tem um estilo da Asuka inserido, é extravagante, contrasta demais com o da Lily, por exemplo. A coisa mais interessante no especial são os repeat cuts, para dar mais impacto nos dois únicos golpes que tem, o chute para cima e por fim o soco para finalizar. É uma pena, uma decepção, uma tristeza, mas é básico. Personagem estreante agora, uma que na revelação lembro de todos gostarem por conta da personalidade única e o gosto peculiar pela bebida sagrada, café. Como personagem estreante, é normal esperar que tenhamos um rage art criativo no mínimo, porque precisamos apresentar ela e que isso seja algo bom.
Começamos com ela dando um uppercut no cara, e com a confusão criada, o shot já troca para o medium shot do adversário, para ela, comicamente, aparecer ao lado dele, meio que nessa ideia de eu bato tão rápido que tu não consegue nem ver onde eu tô. Depois, vemos bom uso na movimentação da câmera para não perder a fluidez do especial, desde alguns wipe pans para dar a movimentação, e o corte ocorre em uma configuração tão parecida que nem percebemos direito. O interessante é a coreografia super fluida da personagem, mostrando da plasticidade dela em geral. Temos até um POV shot do coitado para mostrar a confusão e finalizamos com um bom cowboy shot, com bastante foco no geral do frame, para mostrar o estrago do peteleco dela em si. Nosso estreante tem um rage art bem criativo, com boa variação de técnicas e plasticidade pra caramba. Acho justo colocar na boa junção de tudo, porém um pouco ao fundo. O nosso amigo Brian tem algumas técnicas interessantes utilizadas, desde o POV shot mostrando ele tomando o alvo para o golpe final, temos também o uso equivalente da chuva de socos para mostrar a violência do personagem em si. Claro que é equivalente com o Brian, porém é simples, apesar de funcional, não consigo classificar mais do que básico. Um básico alto, pelo menos. O nosso mano Dragunov tem uma rage art muito semelhante aos da estreante Azucena. Bom uso da câmera para não criar confusão, uso de POV para criar confusão, só que no adversário, e golpes característicos. O que difere ele de Azucena é a troca de cenário, levando para um lugar frio, caracterizando mais o personagem, não só com o moveset, mas com a composição em si. É uma boa junção de tudo, mas não muito acima, já que é apenas um pouco melhor que a Azucena em si. Nosso assaltante de dojo aqui tem uma rage art intrigante. É meio confusa por conta da proximidade dos shots e velocidade, e finaliza com um juggle do adversário para o golpe característico. Não consigo ver muita inspiração no especial em si, é um pouco confuso e bem simples. Nossa segunda rage art na última categoria. Chegando no Panda, personagem favorito do melhor jogador de todos os tempos, Hangchu, ele mantém a simplicidade em seu rage art, brincando com a fofura do personagem e criando um ar cartunesco para o especial. Apesar de alguns shots interessantes no meio do apanhado, como o medium shot, que permite a observação do adversário caindo ao fundo, é um rage art bem básico. E o mesmo pode ser dito para Paul, que apesar de alguns shots interessantes para mostrar o que bom o Paul é, a cinematografia, apesar de boa, o range de golpes que ele usa, pasmem, é só um soco. Não ajuda muito e é um potencial adquirido ao máximo, mas o máximo é básico. Raven, diferente de Paul, também tem um especial simples, se for parar para considerar que não muda muito em comparação com os outros jogos da franquia. Porém, o personagem em si tem muito mais para mostrar, o que obviamente pede mais shots. Como o medium shot mostrando os símbolos no início, o wide shot mostrando os portais dos clones, o full shot do adversário apanhando para os clones e por fim, mais um letreiro, igual a Paul. Porém aqui, para finalizar, algo que é básico, mas um básico quase criativo. Shaheen tem seu rage art bem dirigido, porém no meio do campeonato isso já não é o suficiente. Apesar da plasticidade dos golpes em si, a escolha de shots é uma faca de dois gumes, permite mostrar bem o que ele faz no rage art, deslizar no personagem, porém também deixa esse aspecto meio cru no próprio, é bem... olha... Steve, infelizmente, é outro que tem o básico do básico sendo explorado. Com um personagem que tem uma luta muito parecida com Box, não consigo nem imaginar a quantidade imensa de referências legais que poderíamos ter aqui. Mas no fim, só temos o básico de sequência de socos, até a edição é sem graça. O básico do básico mesmo, e eu já falei tanto básico, chega até a ser meio olha das ideias. Outro estreante, e como tá virando padrão, aparentemente os estreantes estão mais criativos. Victor tem algo muito parecido com o que estávamos acostumados com os especiais de Raven, mas aqui, os insert shots em peças chaves do golpe deixam um rage art interessante. A rotação da câmera não é em velocidade única também, o que gera impacto para cada shot, desde um insert shot até o full shot. E a finalização mantém a qualidade, com a câmera lenta mantendo o impacto em si. É criativo e mostra a elegância do personagem. E caramba, 70% da roster é elegante. E o Victor é criativo.
E falando em elegância, vamos comentar sobre a rage art que inclusive está no meu vídeo da importância dos especiais em jogos de luta. Lily tem seu especial feito de maneira exemplar, com paradas em seu tempo perfeito para dar impacto à elegância da dança, rotação só quando é necessário e troca frequente, porém muito bem editada de shots para cada movimento da dança. É provavelmente o melhor rage art do jogo ou um dos. Nossa colega Nina sofre da síndrome dos shots com sequência confusa. A edição aqui, ao invés de utilizar por alt para manter a sequência de golpe, prefere cortar a cena e, por consequência, deixar essa sequência esquisita no meio do especial da nossa gente. O que meio que ofusca a coreografia, que era um pouco esperada, apesar do padrão. Sei lá, a coisa mais interessante mesmo é esse shot invertido, mas nem tanto também. Eu tô confuso e a Nina tá na última categoria. Novamente figurinha carimbada, acho que nunca faltou um jogo desde sua estreia em Tekken 6. Nossa menina tem um dos mais simples especiais do jogo, apesar da variedade de acontecimentos. Desde o arpão, esse muito esquisito sem impacto devido à falta de noção de espaço, até o close-up na hora do golpe final. É bem bonito, apesar de algumas falhas bizarras na escolha dos shots. Acerta aqui e erra ali. É um especial básico. Agora, Xiao Yu. A nossa chinesinha tem a melhor aplicação desse efeito de giro contínuo nos rage art. Isso porque temos 3 shots diferentes para essa sequência, e todos editados na hora certa, sem confundir a cabeça do mero jogador. Temos The Level Shot, muito próximo, o Aerial Shot, e novamente o Knee Level Shot, próximo. A finalização começa com um close-up no rosto, para o close-up das mãos aplicando o golpe. E então, a tela final mais bonita do jogo, ou uma das, continuando a ideia de giro que o rage art tem e, mantendo assim, ele coerente. Faz jus ao estilo da personagem e é bem editado. Uma boa junção de tudo. Ah, pessoal, o Kuma, se tem algo que não dá para tirar dele, é criatividade. Os shots medium para mostrar a peça cômica no rage art também trabalham muito bem para a ideia geral do especial. É definitivamente melhor que o Panda, mas não chega muito bem na categoria junção boa de tudo. Acho que tá quase lá. Agora, Hwoarang, o personagem que eu mais tenho dificuldade de pronunciar, mas o meu favorito na época de Tekken do PlayStation 2, principalmente Tekken 5. Dessa vez, com seu design um pouco sem inspiração, o que podemos dizer também para a síndrome da câmera girando aqui. Hwoarang tem seu especial praticamente apoiado em chutes giratórios, enquanto sobe para cima, simulando um furacão. Nesse meio tempo, eu já até cansei dessa simplicidade, e em meio a tantos golpes assim, é só mais um que é básico. E Yoshimitsu, o nosso chefe das rage arts bonitas, está de volta, agora com rage art muito inspirado, principalmente em pergaminhos e contos antigos, usando muito do efeito monocromático e até alguns efeitos de grão para não só referenciar a arte pintada, mas em movimento também, principalmente Akira Kurosawa. É o que eu particularmente esperava em personagens que têm muita base em coisas assim, como Hibiki e toda a roster de The Last Blade e Samurai Showdown. Inclusive, vão lá ver o vídeo. Mas fora a composição, a edição em si é simples. Cinematograficamente falando, os shots não são muitos, e os que temos são padrões, o que é um desperdício, infelizmente. É um ótimo rage art, só que é criativo. E o nosso mano Leroy continua elegante, de novo. E o melhor, bem coerente com seu especial de Tekken 7. O que meio que me incomoda, na verdade. Eu queria algo novo. Acho que o que eu salvo aqui como muito interessante é a tela final, onde temos o dragão aparecendo. Porém, o resto é bem executado no máximo, não tão básico quanto LoL e Brian, mas não criativo também. Quase no fim, Zafina é outro exemplo de bom em composição nas cores para caracterizar o personagem, deixando ela muito original, porém, a simplicidade na coreografia limita isso. É quase uma boa junção de tudo. Bateu na trave. E por fim, Reina. O rage art dela não só é criativo, como apresenta muito sobre a personagem em si, assim como é necessário para personagens estreantes. O full shot dos golpes sendo desferidos mostra uma simplicidade, porém agressividade no moveset da personagem. Coisa de praxe para full shots, inclusive, mostrar com maestria todo o corpo em ação. Então, voltamos com o padrão das rage arts violentas no jogo, mostrar o POV do adversário
para intensificar a dor, medo ou confusão. E finalizamos com um wide shot que usa muito bem o contraste nas cores preta e vermelha, mostrando a raiva da personagem e a sua dualidade com a besta que aparece no fim. Não é comprado, é top 3 melhores rage arts do jogo. E com isso, finalizamos. Agora é só ajeitar algumas coisinhas aqui e subir de categoria alguém que eu não subi ainda. Eu fico na dúvida entre o belíssimo full shot de Jin controlando o lado Devil, a boa edição na violência desenfreada de Kazuya, mas como o mundo é uma sequência, fico com Cláudio. A simplicidade e paciência nos shots e principalmente o valor para a personalidade corporal do personagem me ganharam. Agora é só ajeitar isso aqui e tá perfeito. Acho que é isso. Deu para explorar muito bem até o leque das técnicas que foram utilizadas na criação dos rage arts. Espero ter conseguido inserir algum conhecimento. E por fim, o que mudaria? Acha que o Yoshimitsu deveria estar em uma categoria só para ele? Eu particularmente queria colocar Asuka em primeiro, mas não deu. Fica rival mesmo. Espero que tenham gostado e eu já volto.